When a Kabbalist begins to perceive Quando um the upper world, cabalista começa a perceber o mundo superior, he enters a different dimension. ele entra numa dimensão The diferente. entire world is revealed before him. Todo o mundo fica It's revelado something that perante doesn't ele. exist in this world. É algo que não existe neste mundo. He perceives an entirely different picture. Ele percebe uma imagem completamente That diferente. bring our world into action. Forças que trazem o nosso mundo That are not para a attached to ação. bodies. E almas que não estão ligadas aos Past, corpos. present, and future Passado, stand presente before e him in futuro the estão present. perante ele no presente. He experiences all this. Ele experiencia tudo He isto. lives fulfilled. Ele vive preenchido com a sensação perfeita e eterna. Sente que abarca todo o universo. This deep emotional experience Esta experiência profundamente emocional é impossível de exprimir em palavras. Nos livros, os cabalistas apenas nos aconselham como alcançar esta sensação, esta impressão e a descoberta desta realidade. É difícil para um cabalista passar-nos aquilo que sente, aquilo que enfrenta, o que está a ser revelado perante ele, o que é o mundo oculto. De todos os meios que temos no nosso mundo para expressar uma ideia ou para dar uma imagem e para passar a pessoas que não experienciaram a espiritualidade, só há um meio que de alguma forma expressa estas impressões e deleite de uma pessoa perante quem um mundo superior se revela. E esse é o som. E é por isso que os cabalistas, para além de escreverem artigos e materiais até muito difíceis, também escrevem canções e melodias. É mais uma forma de expressar as sensações de um cabalista. De uma forma mais precisa e mais direta, de coração para coração, através do som, sem palavras, para que estes sons entrem no nosso coração e nos mudem de alguma forma, ajudando-nos a sintonizar e a perceber com o mundo superior. E isto acontece assim em cada um de nós. A alma de um cabalista é semelhante ao instrumento musical, que já toca corretamente e sente corretamente, semelhante ao violino ou à harpa do rei David. Este é o vaso interno da alma de um cabalista, dentro da qual ele sente a realidade de uma certa forma e que a pode expressar através dos sentidos. Foi por isso que o rei David escreveu o livro dos Salmos para nós, que está completamente composto por impressões do mundo superior. Nós temos uma dádiva enorme do último grande cabalista da nossa geração, Rav Yehuda Ashlag Balasulam. Ao ouvir estas melodias, aproximamos-nos da verdadeira sensação da realidade superior, da espiritualidade. Ao ouvir estas melodias, a pessoa gradualmente aproxima-se, como se estivesse a entrar no mundo superior. No entanto, para cada pessoa, independentemente do que sabe e de há quanto tempo escuta, o som é a forma mais curta e mais direta para expressar algo do espiritual. No mundo superior, o cabalista sente estados que são melhores ou piores, negativos e positivos, forças positivas e negativas. Ele existe entre elas.
Ele governa-as enquanto elas o governam a ele. É realmente semelhante ao que sentimos neste mundo. Um cabalista expressa todos estes estados através das melodias. E é por isso que aparentemente há melodias mais tristes e melodias mais felizes. Mas na realidade é assim que nós as ouvimos. Um cabalista que escuta estas melodias e sente as imagens que despertam, sente apenas entusiasmo. Os sons podem parecer tristes, a melodia pode ser triste, mas na realidade não é. Está cheia de entusiasmo e parece triste apenas aos nossos ouvidos. Parece-nos como se falta alguma coisa à pessoa que a escreveu. E é por isso porque no nosso mundo usamos letras, notas, carências. E não, nós usamos os vasos e não a luz que os preenche. Nós sentimos apenas os vasos e não a luz. E ainda assim, quando a pessoa escuta esta música, ele aproxima-se gradualmente do estado em que estes vasos estão a ser preenchidos pelas luzes. E então vai sentir a mesma experiência interna que os cabalistas sentem. Eu espero que todos vocês sejam recompensados por sentir estes vastos espaços, as sensações do mundo superior, o Criador, a luz superior que preenche a alma, o nosso vaso comum. Bala Sulam pensou acerca de nós. Ele queria que nos aproximássemos deste estado e é por isso que nos deixou as suas melodias. Vamos ouvi-las e vamos refletir nestas melodias como sendo os meios para entrar no mundo superior. Bnei Echala significa os filhos do palácio do rei, aqueles que desejam alcançar o palácio do rei. O palácio do rei é Binah, a propriedade da doação, a força do Criador. E os seus filhos são aqueles que querem ser semelhantes ao rei nas suas propriedades, tornar-se como ele. Os filhos que anseiam por compreender o rei e, através da sua compreensão, aproximar-se dele e senti-lo. Através disto, estão prontos para passar por todo o sistema da correção, mudar-se do início para o fim, da natureza na qual foram criados para a natureza do rei. É disso que trata esta canção. Quando alcançamos este estado e nos tornamos Bnei Echalá, é chamada a correção final. E é por isso que cantamos esta canção durante a oração da tarde no Shabat. O Shabat significa as ascensões no qual este mundo se eleva para o mundo superior completamente. E então todos entramos para o Palácio do Rei. Aqueles que passam pela sua correção individual e estudam Kabbalah sentem 3 ascensões no Shabat. A primeira ascensão durante o entardecer, a segunda no segundo dia, na manhã do Shabat, e a terceira e a última durante Mincha, a oração da tarde, quando o Shabat termina. E, neste estado elevado, cantamos a canção Bnei Echalá. A letra desta canção foi composta pelo sagrado Ari e a melodia por Bala Sulam. E por esta razão, devido à unificação do Ari e Bala Sulam numa só composição,
nós entramos nesta canção, entramos numa das maiores ascensões que um cabalista pode experienciar antes da correção final, em que todo o mundo se eleva a esse palácio. Portanto, esta é uma canção muito elevada, como um hino da ascensão. Este estado, para já, está a ser alcançado por apenas que estudam a Kabbalah. E mais tarde, esperamos que toda a humanidade o alcance. Kihilat Nafshi são palavras dos Salmos. Estas são palavras que o rei David usou para expressar o seu estado, que ele sentiu enquanto ascendeu na sua realização para um estado de correção completa da sua alma. E então voltou-se para a força superior, o Criador, com estas palavras, que significam obrigada por salvar a minha alma. A melodia desta canção foi composta pelo meu professor, o grande cabalista da nossa geração, Ravi Baruch Shalom Alevi Ashlag Rabash. Ele cantou esta canção para mim mais que uma vez. Talvez esta melodia pareça triste para nós, mas na verdade não é triste, é eterna. E expressa a sensação de alguém que entrou na propriedade de Binah, a doação, as propriedades do Criador, onde não há clamores e tudo está em tranquilidade e paz. Rabash expressa a entrada neste estado através desta melodia. Quando ele vê que todos os seus kelim, os seus vasos, toda a sua alma, os seus desejos se submeteram a esta força superior e começam a reinar sobre eles. Esta é uma canção curta. Fala acerca de uma paz serena, acerca de uma pessoa que entra na força superior e fica lá num estado de absoluto descanso. A paz dos mundos. Rassal Seder Pesach expressa o estado de uma pessoa no início do seu caminho. Está cheio de energia. Está pronto para a sua jornada. E sabe que o processo de correção está em frente a ele, até que se corrige para receber a luz, a Torá. Mas no êxodo do Egito, elevar-se acima da natureza, ele já vê uma garantia completa que com a ajuda do alto, ele tem o poder
e é capaz de o fazer. E que tudo isto está preparado para ele. Passa estes 49 portões, as correções, o chamado Lag BaOmer, o 33º dia do Omer, e no meio e em todos os dias do Omer, para alcançar a recepção da Torá. Tzadik Ketamar Efrach. Basicamente, há dois estados em cada canção. Um é o estado do Kli, do vaso, a alma no qual o homem trabalhou, corrigiu, e depois alcançou o deleite e o entusiasmo, e depois canta desse estado de deleite. É por isso que em Tzadik Ketamar Efrach há a sensação do estado anterior, quando a pessoa ainda não tinha o preenchimento, sofria e procurava, e que alcançou o estado no qual sabe que isto é como era suposto ser. Porque um justo, eventualmente, justifica todo o processo pelo qual passou. E, portanto, esta completude que vem antes de ser e deste completo oposto, sentir-se distante do Criador. E agora, entrar no Palácio do Rei, o mundo superior, abre-se dele no seu estado presente na forma de uma melodia. E a melodia vem de dentro dessa sensação que o preenche. Esta sensação envolve dois estados opostos. No seu estado anterior, mais distante, parece que está irremediavelmente longe do superior. E no estado presente, quando alcançou a adesão com ele. Em essência, esta canção é especial, porque a pessoa está grata, mas não pelo seu benefício. Está grata pela possibilidade de ser justo, pela possibilidade de justificar o Criador em tudo o que lhe aconteceu durante o seu percurso. Vê o propósito de cada estado pelo qual passou e compreende que todos foram organizados para ele desde o alto, para que pudesse alcançar este estado elevado. Lagid Babocher Hasdecha expressa estados que experienciamos. No nosso mundo, quando adormecemos, nós, em essência, perdemos consciência, desligamos do mundo, da vida. Entramos num estado de estar desligado da vida. E sentimos apenas aquilo que chamamos Kista de Hayuta, um nível mínimo da vida. Quando, na essência, não estamos certos se nos vamos levantar depois de dormir ou não. Então, por que nos levantamos? De repente, recebemos um despertar de dentro e acordamos e continuamos novamente a nossa vida num novo dia. Mas este estado, em que desligamos da realidade e entramos nos sonhos, é muito especial. Existem estados semelhantes no espiritual também.
E isto é porque tudo o que existe no corpóreo é o resultado do espiritual. E é por isso que no espiritual também há estados chamados dia, tarde, manhã. Mas no espiritual, todos eles acontecem porque o homem em si próprio cria o dia, a noite, em todo o tempo. Ele passa por estes estados por ele próprio. Se não se levar através destes estados, não se empurrar, não avança e então o tempo não passa, porque não há tempo no espiritual. Há apenas ações, causa e efeito. Então, até a pessoa ir dormir no sentido espiritual, ou seja, desligar-se da realidade espiritual e se colocar-se neste estado de desligamento do espiritual, do Criador, das forças superiores, a pessoa realiza correções especiais onde prepara o desejo para se elevar dentro dele próprio. Se a pessoa se preparar corretamente, a luz superior vem em oposto a estes desejos e desperta-o, tal como o sol nos desperta na manhã. Mas sem a luz que vem desde o alto, a pessoa não vai ser capaz de despertar. Em essência, esta é a razão pela qual, depois de uma pessoa se levantar da manhã, ou seja, começar um despertar para o espiritual, que é chamado levantar-se no espiritual, ele faz uma oração à força superior, ao Criador, que lhe despertou e que lhe deu este despertar para alcançar o propósito da criação, criações, correções sublimes e eternas e perfeitas. E então a pessoa canta, proclamar a tua misericórdia pela manhã, porque isto é realmente misericórdia do superior que o desperta. A valsa é uma melodia muito especial. É verdadeiramente clássica, com todas as características de uma valsa que correspondem às nossas tradições. Esta melodia não pertence a Bala Sulam, apesar de nos ter chegado através dele. Ele ouviu do seu Rav, o Admor de Borsov, que o educou. Bala Sulam viveu em Varsóvia, tal como os seus pais. Havia uma pequena vila perto de Varsóvia, Borsov. E nesta vila vivia o Rabi de Borsov. Era um cabalista e quando Bala Sulam estava a crescer, costumava ir visitá-lo junto com o seu pai. O pai de Bala Sulam também estudava com o Rabi de Borsov. E gradualmente, enquanto Bala Sulam crescia, o Rabi de Borsov começou a aproximá-lo dele. Através dele, Bala Sulam alcançou a revelação do Criador, o espiritual, e tornou-se um cabalista. Durante um certo período de tempo, Bala Sulam começou a descobrir que ultrapassou o seu professor. Bala Sulam então deixou-o e foi para a terra de Israel. Esta melodia veio do Rabi de Borsov, passada a Bala Sulam dele para o meu Rav, que eu ouvi dele. Kel Mistater é uma canção que cantamos perto do fim do Shabat, no final do dia, quando já estamos a aproximar-nos a saída, o fim do Shabat. O fim do Shabat é a altura em que a Sagrada Shekhinah, a divindade, que vem até à pessoa durante a ascensão espiritual, começa a abandoná-lo, deixando-o na escuridão
e numa falta de preenchimento para que tudo o que recebeu no Shabat serve como a energia para alcançar de forma independente aquilo que recebeu, a dádiva do Shabat. Shabat é chamado uma dádiva, e isso é dado à pessoa não como recompensa, pois ele não trabalhou por isso. E, portanto, do alto vem a força superior chamada Shabat. A pessoa experiencia sensações, fenómenos, mas ainda não as merece de acordo com os seus kelim, com os seus vasos, são-lhe dadas como uma dádiva. A pessoa recebe a ascensão, a revelação, mas depois essa sensação começa a ficar mais tênue e a desaparecer. E então a pessoa diz, Kel Mistater, o Criador está oculto. O Criador revelou-se à pessoa num estado de Shabat como uma dádiva. E agora desaparece novamente, como se estivesse em ocultação. Eu compreendo que isto é necessário para que eu me possa aproximar e revelá-lo mesmo nos dias mais inferiores, ou seja, no tempo da sua ocultação, nos dias da semana, quando estamos nos dias da semana separados da santidade. E devemos garantir que todos os dias da semana se ligam ao nível do Shabat. Esta canção expressa a sensação de todas as 10 Sefirot, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevorah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. E isto porque a pessoa percebeu as propriedades do Criador nelas. E agora, enquanto vai para a ocultação e o Criador se distancia, sabe exatamente o que precisa de alcançar por ele próprio. Isto já está inscrito nele como o Reshimon. E ele alcançou esta força por ter sido dada esta dádiva de Shabat. E agora, durante a semana, a pessoa eleva-se ao nível do Shabat anterior. E mais tarde, quando vem o Shabat seguinte, para ele vai ser uma dádiva ainda maior. E isto continua até que todos os Shabbat se unem ao nível da correção final. O mais importante na música cabalística não são as notas em si próprias, mas todas estas nuances que existem entre elas. Aprendemos que existem ta'amim, favores, nekudot, pontos nas letras, tagin, coroas, por cima das letras, e otiot, letras. O que são letras? As letras são exatamente as nuances que são formadas no vaso depois da impressão da luz. Estas são chamadas letras, impressões de Reshimot que deixam o vaso e entram novamente, enquanto a luz deixa o vaso. Esta impressão curta dentro e fora, na luz que desaparece, é chamada uma letra, ou seja, um símbolo, a maior parte da informação. É o mesmo com o som. Quando tocamos estes sons, estas melodias, existe uma grande diferença entre um que sabe e um que é ignorante, um que toca corretamente e um que toca bem. E isso reside enquanto a pessoa compreende onde estão as coisas importantes. O que é mais importante não está no som, mas nos pequeninos símbolos. E como a canção começa e termina, não o som em si próprio. Infelizmente, nem todos estão prontos para expressar isto. Eu tive um estudante maravilhoso, era muito próximo de mim. O seu nome era Vital. Ele tocava violino. Então disse-me, eu estou pronto para tocar,
apenas na condição que me dês a mão.